Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quem fala aqui é o professor Daniel. Hoje são 10/12/2024, às 8h06, às 20h06. Estamos aqui para conduzir esse encontro relacionado à disciplina sobre a disciplina Geografia Regional. Então, hoje nós vamos trabalhar esse tema, a regionalização, né, como um tema principal. E nosso encontro, a gente vai dividir em dois momentos. Então, no primeiro momento eu vou trabalhar um pouco sobre o objetivo, e depois a gente, na parte final, eu vou deixar para a gente estabelecer um diálogo mais amplo relacionado às dúvidas específicas. Mas no decorrer da minha fala aqui sobre esse tema de hoje, aí vocês podem interromper, tá? Tem uma mãozinha que vocês vão ver aí, vocês podem erguer, aí que eu passo a fala para vocês. Ok? Bom, então, quero aumentar aqui sim. Bom, pessoal, então o percurso da minha fala de hoje, a gente vai falar um pouco sobre apresentar o tema, vamos fazer uma problematização desse tema. O desenvolvimento será feito, né, trabalhando na unidade número 3, sobre a regionalização econômica, física e do mundo atual. E vamos falar um pouco também sobre a unidade número 4, que trata sobre a regionalização do mundo em norte e sul global, as suas características e critérios utilizados. E depois, na síntese, a gente vai estabelecer um maior espaço de diálogo, né, para vocês fazerem perguntas. Então, querendo aqui aumentar esse slide aqui, que eu estou com dificuldade de visualizá-lo. Vocês conseguem visualizar o slide? Só um minutinho aqui que eu estou querendo ver se eu coloco ele mais amplo aqui para mim dar uma olhada. Ok. Bom, então, vamos lá. Então, a gente vai dividir desse encontro nesses três momentos, tá? Então, vamos apresentar o tema, vamos falar sobre a unidade 3 e 4 e vamos fazer uma síntese. Então, aqui é a introdução, primeiro momento. Então, o objetivo desse nosso encontro, a gente vai discutir a unidade 3 sobre a regionalização econômica e física do mundo atual, compreender a unidade número 4, que trata sobre a regionalização do mundo em norte e sul, características. Agora melhorou para mim. Agora eu consigo ver melhor. Então, o tema da unidade número 3, que trata sobre a regionalização econômica e física do mundo atual, é entendida, né, não apenas como uma divisão técnica ou natural. Então, vai trazer essa regionalização, primeiramente, né, o que é a categoria região, né? Primeiramente, qual o objetivo da geografia regional? Então,
ao longo da disciplina, vocês estão trabalhando que a região, o recorte regional, ela envolve o quê? Características específicas singulares. Então, quais são as palavras centrais? Primeiramente, é só vocês lembrarem do jogo de futebol, né? Então, é um recorte analítico, metodológico, de acordo com características singulares daquele determinado lugar. Vamos supor, estou falando aqui de Brasília, então vou falar sobre a região centro-oeste. Então, a gente faz o recorte metodológico e vai trazer características que são singulares a esse lugar. Por exemplo, nosso clima aqui, tropical, as características de relevo, estamos aqui no Planalto Central, tá? Só para dar um exemplo, de qual região vocês estão falando? Vocês poderiam... De qual região vocês estão nos escutando por aí? Coloca aí no chat, por gentileza. Então, essa primeira é uma dimensão essencial de entender sobre a região. Então, é um recorte metodológico, né? Então, isso é um instrumento analítico da geografia. Então, região é um recurso analítico da geografia, ou seja, ela é mais uma categoria da geografia que serve para fazer análise geográfica. Então, quais são outras categorias que nós utilizamos para fazer análise geográfica? Então, nós temos categoria espaço geográfico, né, para entender que tudo tem espacialidade, região, que é essa que a gente tem um foco nessa disciplina, território, né, que tem a dimensão do poder, da apropriação, das disputas, paisagem, né, que está associado à visão ou à configuração da dimensão geográfica da realidade. Nós temos também, podemos citar o lugar, que tem a ver com a identidade, com algo local e etc. Então, a região, no caso a categoria região, entra nessa dimensão. E a regionalização, né, tem a ver o quê? Com já a aplicação dessa dimensão da categoria região. Então, quando acontece a regionalização, o que foi feito? Foi aplicada essa categoria na prática. Então, para definir, vou olhar aqui no chat, a região que vocês estão falando, deixa eu ver aqui, Centro-Oeste, ok, já falei de Centro-Oeste, Brasília, DF, Centro-Oeste, ok, todo mundo Centro-Oeste, né? Então, nesse sentido, antes de definir, né, a regionalização da região Centro-Oeste, foi aplicada essa categoria geográfica para definir as particularidades da região Centro-Oeste. Então, Planalto Central, clima tropical, vamos lá, a questão do clima, né, que eu já falei, a questão da vegetação, né, no caso, né, do cerrado. Então, todos são aspectos, elementos singulares que caracterizam a região Centro-Oeste. Claro que alguém pode fazer pergunta, mas não existe algumas particularidades da região Centro-Oeste que está em outras? Sim, né? Mas quando você junta a maior parte das singularidades, então isso é o que define uma regionalização de um lugar. Tá? Então, para começar a nossa conversa. Então, e essa regionalização, como ele fala aí, né, não apenas como uma divisão técnica ou natural. Então, tem a divisão pelos aspectos naturais, a gente pode regionalizar pelos aspectos naturais, por exemplo, os biomas. Bioma Caatinga, está na região do Nordeste, bioma Cerrado, que está na região Centro-Oeste, bioma Amazônica, que está na região da Amazônia, bioma da savana, bioma dos Pampas, que está na região sul do país, entre outros exemplos. Então, é uma divisão regional por características naturais. Então, ou seja, então significa que a região é uma categoria usada, né, de diversas formas, não existe somente uma forma. E a regionalização ela vai depender da intencionalidade, né, do que os atores eles querem fazer aquela divisão. E qual o objetivo dessa regionalização?
para promover políticas públicas, né, para compreensão cultural, né, para intervenções diversas, para interesses políticos. Então, a regionalização é extremamente importante, né, exatamente para compreender essas características e as especificidades, né, para a atuação consciente humana. Né? Então, por quê? Porque nós humanos temos essa característica, nós agimos de maneira intencional no espaço geográfico. E segundo, aqui do lado direito, mas como resultado de processos históricos, políticos, sociais. Então, a regionalização ela pode ser natural e ela pode ser política, econômica, cultural. Então, essa é a primeira parte sobre essa dimensão da regionalização. Voltando, primeiramente é um recorte, só vocês lembrar do VAR, né, quando a gente está assistindo futebol, e aí acontece alguma coisa, a pessoa chama o VAR. Então, é um recorte, né? Então, como se fosse um VAR. Então, um recorte de um espaço com características singulares específicas. E essas características singulares específicas, elas podem ser somente natural? Fica a pergunta para vocês, né? Então, elas podem ser o quê? O que vocês acham? Pode digitar aí, por favor, pode falar. Paisagem natural, isso mesmo. Muito bem, Ludmila. Então, essa divisão pode ser natural, pode ser política, ou seja, essa, primeiramente, a ideia fundamental para a gente compreender a região, porque para a gente não se confundir também que seja uma coisa muito difícil de se compreender. Então, essa dimensão fundamental para a gente compreender a regionalização. Tá? Então, essa é nossa primeira introdução. Então, na unidade 4, nós vamos discutir sobre a geografia do subdesenvolvimento e as desigualdades socioespaciais, né, que produz a regionalização. Então, essa é uma divisão que já foge àquela que a gente comentou sobre a divisão em aspectos naturais. Aí, uma divisão mais de acordo com a dimensão geoeconômica, né, com a dimensão da economia. Então, nós temos aí, né? Então, nessa unidade, vai discutir sobre os países do norte e os países do sul. Então, quais são os elementos que caracterizam os países do norte? Né? Quais são os elementos que caracterizam os países do sul? Então, essa é a dimensão que discute essa unidade número 4. Para vocês, o que é um país do norte e o que é ser um país do sul? O que é a gente regionalizar, colocar um país no norte, e o que é a gente regionalizar em um país do sul? Pode participar tanto falando como no chat, por favor. Fica à vontade para falar também, tá, pessoal? É só abrir o microfone. Ok, a Ludmilla está falando a linha do Equador, divide o norte-sul, uma divisão geoeconômica. Muito bem. É por aí, viu, Ludmilla? Por aí. Então é muito parecido, assim, alguma particularidade que a gente vai falar um pouco, mas geralmente é assim que se divide mesmo, tá? Então, geralmente os países do norte estão mais ao norte do Equador e os países do sul estão mais ao sul do Equador, tá? Então é por aí mesmo. Beleza, Ludmilla, isso aí, tá? Obrigado pela sua participação. Muito bem. Então vamos tratar sobre isso aí, tá? Pode anotar aí, usa o caderno para anotar as dúvidas.
Então, aí eu tenho algumas perguntas que eu quero que vocês anotem, para no final vocês tentarem responder, tá? Pode anotar, por gentileza. Primeira pergunta aí é: quais os critérios podem ser adotados para se regionalizar os lugares do mundo? Primeira pergunta. Vocês podem anotar no caderno, pode também tirar um print. E a segunda: o que representa um país desenvolvido para você? Terceiro: o que representa um país subdesenvolvido para você? E quarto: a regionalização do mundo pode mudar? Por quê? Então, eu quero que vocês tente responder essas perguntas aí para a gente. No final, a gente volta, tá? Volta com essas perguntas. Eu vou dar um tempinho para vocês tirar um print aí, tá bom? Beleza. Então, vamos agora para o segundo momento, que é o desenvolvimento do conteúdo, os objetivos de aprendizagem. Então, na unidade 3, o primeiro elemento que a disciplina vai trazer nessa unidade 3, no caso, claro que eu espero as outras unidades não vou trabalhar, porque já teve os outros encontros com os outros professores tutores, é a questão da regionalização econômica. Então, as regiões do mundo não são unidades naturais ou neutras, mas são construídas de acordo com os interesses econômicos. Então, nós temos a divisão entre norte e sul. Então, essa divisão entre norte e sul, ela tem o quê? Intencionalidades. Tá? Então, as divisões, elas são intencionais. Então, aqui, os países do norte, a gente pega aqui, ó, os Estados Unidos, o Canadá, pegamos boa parte aqui da Europa, uma parte aqui da Oceania, e uma parte aqui que eu não sei se o que aconteceu, porque geralmente a África do Sul é colocada como também desenvolvida, né? Mas, claro, como está tratando aqui de norte-sul, dessa divisão, então está trazendo mais uma dimensão aqui geopolítica e geoeconômica, né? Porque são esses países que dominam geopoliticamente, né, as ações globais. Nós temos aqui os países do sul, nós temos a América Latina, a divisão regional aqui, ó. Então, essa divisão aqui regional, no caso aqui, ó, que é um recorte, tá? Olha só. Então, esse recorte aqui envolve o quê? Os elementos culturais, os elementos de desenvolvimento. Então, aqui nós denominamos a América Latina, a questão da língua. E aqui a América do Norte, que são a questão países de origem inglesa, né? Canadá, Estados Unidos, países que foram colonizados pelos ingleses, e também um recorte aqui geoeconômico, né, que é a questão de ser um país do norte, que são países desenvolvidos. Tá? Então, essa divisão aqui. Então, aqui a gente tem uma linha do Equador, tá? Bem aqui. Então, aqui os países do norte e aqui os países do sul. Então, qualquer coisa vocês podem participar, tá? Então, aqui a linha do Equador, tá? É onde, essa linha aqui, pessoal, é a linha onde o Sol ele bate mais forte. Então, geralmente por isso que essa região aqui, ó, esse lado aqui é o lado, em termos climáticos, é a área mais quente. Então essa aqui é a regionalização entre países do norte e países do sul. Bom, então, desigualdades globais. Então, os países do norte são constituídos pelos Estados Unidos, países da Europa. Vamos citar países da Europa. Vamos lá. França, Alemanha, Inglaterra, Suécia, Suíça.
tá? São países, Espanha, são países da Europa, Japão. Então, esses países são considerados do norte, eles dominam as esferas financeiras e tecnológica e industrial. Não significa que os países do sul não tenham. O Brasil, hoje, é um país considerado emergente, né? Ou seja, está nos BRICS. Mas, quando a gente considera a força, né, a potência que tem esses países do norte, o Brasil ele não entra nessa categoria país do norte. Então, por quê? Porque ele tem um grau de dependência ainda tecnológica, financeira, uma dependência ainda cultural, né? Basta ver que boa parte das nossas referências são ainda países do norte. Então, quando a gente observa aqui, a maioria aqui de Brasília, então quando você vai conversar com esse pessoal que pais e tudo, pergunta para onde seu filho, né, a sua filha quer ir, qual a primeira viagem internacional, né? Se eu fizer essa pergunta aqui, o que, que vocês acham? Para onde que eles querem ir? Digita aí no chat aí, ou pode falar, tá? Primeira viagem internacional, para onde o pessoal quer ir? A Disney, Estados Unidos, Coreia do Sul. Ok. Outra pergunta. Quando a gente fala, pergunta qual a referência, né, de um ídolo, ou qual a referência de um super-herói, qual a referência que as pessoas dão? Um super-herói. Quais são os heróis para as crianças, para alguns jovens? Isso mesmo, pessoal. Olha só. Fiz duas perguntas para vocês. Então, ó, por que que o Brasil não se encaixa aqui, ó? Olha só. Quando a gente fala de influência, né, de viagens, para onde o pessoal quer ir? Isso mesmo, para Disney, Estados Unidos, né, Coreia do Sul, Estados Unidos. Quando a gente pergunta de herói, quais são os heróis? O Homem-Aranha, né, os filmes Superman, o Hulk, o Batman, né? Então, Juliana falou aqui Homem-Aranha, Superman, Batman. Então, olha só, esses países, eles, além da dominação geoeconômica, tem a dominação também cultural. Por isso, o desafio da gente descolonizar o nosso pensamento. Então, por que a gente não dá o exemplo, né, do Pantera Negra? Né? Por que nós não damos os exemplos locais? Quilombo, Quilombo dos Palmares, que é um herói. Né? Por que a gente não cita esses nossos heróis, né? Então, esses são um exemplo claro, né, de como os países do norte, essa regionalização, ela tem sentido. Olha só, regionalização com critérios singulares, com critérios que eles têm sentido, né, eles se direcionam, que é o quê? Que os Estados Unidos têm a principal potência econômica, militar. Claro que hoje a gente tem a China, né, que está em extrema expansão, mas em termos de colonização do pensamento, os Estados Unidos ainda dominam. Então a China ela está ganhando espaço, mas os Estados Unidos ainda tem essa influência sobre nós. Quando eu falo nós, os países do sul global. Então, quando a gente fala de um país que nem o nosso, que é um país ainda em desenvolvimento, apesar de todas as contradições, nós temos ainda alguma condição, né, por alguns sujeitos, em alguns lugares, de ter uma certa qualidade de vida, né, de ter um acesso à educação. Vocês imaginem países ainda com situações ainda com maiores graus de desigualdade que o nosso. Então, imagina como é essa situação da dominação
cultural, econômica, colonizadora. Então, esses países estão nesse lado aqui do sul global. Então, a África, né, boa parte Angola, Suriname, Argélia, entre outros países. A América Latina, né, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, entre outros. Ásia, né? Então, boa parte dos países da Ásia também. Aqui, com exceção, né, digamos assim, desse sul global, que estão em emergência, Japão, China, né, os tigres asiáticos, então os demais têm um forte grau de dependência aos países do norte. Então, essa regionalização, o sentido, essa regionalização que geoeconômica, porque mostra esse grau de desigualdades global, né? Ou seja, uma divisão de domínio geoeconômico. Tá? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. Bom, outra regionalização também que vai aparecer na unidade é sobre os blocos econômicos. Então, como a gente falou agora sobre a questão da dominação, agora vai entrar outra questão dentro dessa questão da dominação da contemporaneidade, que é o quê? O Milton Santos ele vai falar que a partir da Segunda Guerra Mundial nós vamos entrar no meio técnico-científico informacional. Então esse meio técnico-científico informacional ele vai permitir, né, uma fluidez do território. Então, e essa fluidez do território ela vai estar sendo direcionado pelo comando dos atores globais, as grandes empresas, os países do norte, como a gente já falou, Estados Unidos, os países da Europa, né, o Japão, os países ali da Oceania, Austrália, Nova Zelândia. Então, esses países, né, em especial as grandes empresas, eles vão comandar, né, a dinâmica do capitalismo, que é o sistema, que é a estrutura que nós estamos vivenciando, né, que é uma estrutura que se iniciou no século XV. Então, a partir do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, então no século XXI, nós estamos dentro de uma mega estrutura chamada sistema capitalista. Então, esse sistema capitalista ele vai sendo desenvolvido de acordo com a temporalidade. Então, o capitalismo do século XV é o comercial. O capitalismo do século XVIII é o industrial, lá da Inglaterra, estão lembrados. E o capitalismo do século XIX é o colonialista, né? Ou seja, a divisão dos territórios nos países potentes. E o capitalismo do século XX e XXI é o capitalismo da globalização no seu estágio supremo. Por que supremo? Porque é onde o meio técnico científico, o contexto, permite uma alta competitividade. Então, essa alta competitividade vai levar à necessidade dos países se unirem para poder sobreviver. Sobreviver no sentido da dinâmica geoeconômica. Então, para o país poder sobreviver, poder se fortalecer, então eles vão formar os blocos econômicos. Então, qual o motivo? Sobrevivência diante da competitividade da globalização capitalista. Tá? Então, essa alta competitividade vai fazer com que surjam os blocos econômicos. Então, e hoje nós temos vários blocos econômicos. Então, nós temos aqui a União Europeia, nós temos aqui diverge aqui o Mercosul, tá? Que diverge, ó. Nós temos Pacto Andino, aqui de amarelo, a União Europeia aqui de azul, né? Então, nós temos vários blocos econômicos. Então, o motivo desses blocos, desses países se unirem a esses blocos, é porque eles são bonzinhos? É porque eles querem, nós somos legais, vamos agora se unir a vocês? Então, qual o verdadeiro sentido, de acordo com o que a gente conversou? Qual o sentido dessa união dos blocos econômicos? Pode digitar, por favor, falar.
Isso mesmo, né? Então, como a Ludmila falou, né, para aumentar o poder, somar força para ter maior competitividade. Então, olha só, então esse é o principal motivo dos blocos econômicos, então, aumentar essa alta competitividade. O país que ele quiser, digamos assim, aumentar sua competitividade, sobreviver diante da dinâmica do capitalismo globalizado, então ele precisa ter essas conexões. Por quê? Porque cada dia mais vai se tornando mais competitivo. Então, por isso que hoje, pequenas empresas, né, digamos assim, um grande número, digamos assim, poucas empresas dominam o mercado globalizado. Vamos citar aqui o exemplo. Vamos supor, né, hoje, o Carrefour, no caso, que é um grupo francês. Então, hoje nós temos o Atacadão. Então, olha só. Então, o Carrefour ele vai se transfigurando, comprando outros mercados. Então, essas empresas, ela tem uma força muito grande de influência, um impacto muito grande. Então nesse cenário, né, um país que ele não se fortalecer, as suas empresas, né, a dinâmica da economia local, ela vai tendo uma série de desafios. Por quê? Vamos supor, a própria Microsoft, ela hoje ela tem um PIB muitas vezes maior do que alguns países do mundo. Então, tem algumas empresas que ela tem um PIB maior do que alguns países do mundo. Então, ou seja, o que significa? Que ela tem poder de influência política, de influência no comportamento. Né? Então, essa dinâmica, né, desses blocos econômicos. Então, esses blocos econômicos, eles tentam sobreviver, né? Ou seja, abrir sua economia, né, para eles comercializar entre eles mesmos, né, para eles venderem e as suas empresas se fortalecerem, para que eles consigam manter, né, o desenvolvimento dentro da dinâmica do capitalismo. Tá? Então, essa dinâmica, né, do sistema que nós vivemos. Claro, todo sistema histórico ele tem um fim. O capitalismo, né, também não é diferente. Então, quando a gente olha para a história, todos os sistemas eles tiveram um fim, né? E o capitalismo, né, em termos históricos, ele ainda é um bebezinho, né? Digamos 5 séculos, tá por aí. Então nós temos, né, essa dinâmica, né, da dinâmica dos países dentro do sistema capitalista. Então os blocos econômicos, a regionalização, ó, tem essa importância. Então, vamos lá. Vamos trazer agora para a geografia. Então, como a geografia contribui para isso? Então, olha só. Yves Lacoste tem um livro chamado A Geografia Serve Antes de Mais Nada para Fazer a Guerra. Então, o que o autor quer dizer? Que a geografia ela serve tanto para a questão do poder, como também para poder genômico, no caso, né, de dominação, como também de transformação, né, para os subalternos, para as pessoas que sofrem as contradições. Então, a região, a regionalização, né, ou seja, a categoria região, ela é aplicada em que sentido? Então, aqui a gente pega aqui a regionalização do Mercosul, olha só. Nós pegamos aqui características específicas dessa região, né, e faz essa união aqui para poder sobreviver. Então, vamos supor, característica aqui desses países aqui, eles estão próximos. Vamos supor aqui, ó, no norte aqui, esses países aqui compartilham experiências específicas, culturais, tá? Então, os andinos aqui, principalmente, é uma característica. Boa parte deles, a língua espanhola, né, com exceção do Brasil, que fala português, porque nós fomos dominados pelos portugueses, né, e os demais de língua espanhola. Mas aqui tem umas características específicas. Então, essas características específicas, a regionalização contribui, né, para circulação de pessoas, de mercadorias, né, e tudo mais. Inclusive, até para nós brasileiros, para a gente compreender o espanhol, é muito mais fácil do que você
entender o chinês ou entender o inglês. Então, olha só. Então, essas características aqui singulares, ou recorte, aqui, ó, regionalização. Então, o que é a regionalização? É um recorte metodológico para entender, né, essas dinâmicas específicas, sejam naturais, culturais, políticas, sociais, e a partir daí ter ações intencionais. Né? Então, a partir do momento que você regionaliza na questão do Mercosul, então nós vamos ter aqui, ó, uma série de características específicas particulares que vão potencializar a potencialidade das economias desses países. Logo, a nossa comercialização, essa união com esses países, nos permite as empresas do Brasil se fortalecerem, né, o país, né, receber, ter uma troca, né, de cultura, ter, digamos assim, incentivos, dinamizar a questão das infraestruturas, né, ter todo esse fortalecimento para ele poder competir na dinâmica da globalização. Então, por quê? Porque a globalização é um movimento do mundo. Então, o Brasil e os demais países, né, eles sofrem influências do que acontece no mundo, assim também como o Brasil influencia, né, outros territórios, outros lugares. Então, essa dinâmica aqui dos blocos econômicos. Bom, outra regionalização também é a questão da regionalização climática. Então, lembra que a gente falou? Então, regionalização ele pode ser política, econômica, cultural. Aqui nós vamos. Outro elemento que vai tratar na unidade é sobre essa regionalização climática. Aqui a gente está falando sobre a classificação climática. Então, como pode ser dividida? Então, nós temos aqui, ó, a zona polar, né, ártica, que aqui é frio. Zona temperada, que é aqui onde o sol bate menos intensamente. E aqui a zona tropical, que é onde o Brasil se localiza, olha só. Por isso que aqui nosso clima predominantemente é o quê? Tropical. E aqui a região sul, né, que pega a parte temperada, alguns desses climas nós denominamos subtropicais. Então aqui temperada no norte, né, que é um clima a menos, 4 estações do ano bem definida, clima tropical, quente, chuvoso, características específicas, no geral. Claro que nós temos aqui as especificidades, por exemplo, o deserto do Saara, algumas regiões aqui do nordeste do Brasil, que tem chuvas concentradas e um período seco. E aqui nós temos a zona temperada sul também, que quando a gente pega 4 estações do ano relativamente bem definidas. E aqui nós temos a zona polar glacial Antártida, né, que também é a parte fria. Então, aqui é outra regionalização. Olha só. Então, como eu faço quais são os critérios que eu estou utilizando aqui? Eu quero que vocês me respondam. Quais são os critérios que é feito para regionalizar esse mapa? Juliana falou clima, vegetação, tipo de vegetação, temperatura, as condições climáticas que predominam. Linha do Equador, as distâncias. Muito bem, pessoal, é isso mesmo.
tá? Então, tudo a ver com o que vocês falaram. Clima, né? Principalmente essa questão das questões de temperatura, de clima. Então, esses são um tipo de os critérios que são utilizados, né? Então, para definir, delimitar uma região. Olha só, essa região aqui tropical, lembra que eu falei no início? Então, recorte metodológico, um recorte de um espaço geográfico com características específicas. Então, aqui na zona tropical, nós temos o quê? Características específicas que delimitam essa região, né, climática, né? Ou seja, essa região natural. Então, é assim que se delimita uma região, usando critérios. Então, logo, o conceito de região, a operacionalização, o método regional, ele pode ser utilizado para diversos fins e pode ser utilizado diversos critérios. Então, não só tem um critério, né? São vários, né? E só que ele tem uma importância fundamental para nós humanos, exatamente para nós termos essa consciência semiótica da realidade, né? Para que a gente possa intervir, compreender. Então, que característica semiótica é essa? É que a gente não precisa, né? A gente não precisa viajar toda a zona tropical para entender que lá predominam as questões mais de temperaturas mais quentes. Então, a partir da nossa operacionalização intelectual, todos nós aqui conseguimos entender isso. Essa é a importância, né, do método regional ou da regionalização. Bom, partindo para a última unidade, que é sobre a regionalização do mundo entre norte e sul global, as características e critérios utilizados. Então, nós temos, como a gente falou no início, né, o Milton Santos tem esse livro aí chamado Brasil, Território e Sociedade no início do século XXI, que ele vai tratar de dois pontos, os pontos luminosos e os pontos opacos. Né? Então, são dois elementos. Então, o que são os pontos luminosos? Se vocês observarem na imagem, olha só, aqui a América do Norte, Europa, Brasil aqui, ó, pegando aqui a parte mais sul e sudeste, a parte do litoral, a África do Sul aqui, ó, Oceania e Austrália, então, Japão, né? Ou seja, então os pontos luminosos são aqueles considerados países do norte, os países desenvolvidos, e os pontos opacos são aqueles considerados do sul, né, do sul global, ou menos desenvolvido. Então, como é identificado isso? A partir das luzes à noite. Então, essa aqui é uma imagem de satélite feita à noite. Então, a partir dessa imagem, consegue-se ter essa compreensão, né, de quais pontos, de quais regiões são as regiões luminosas e de quais regiões são as regiões opacas. Olha só, estou utilizando aqui, né, conceituação do Milton Santos como critério para a gente regionalizar. Olha só que interessante. Então, significa que o quê? Que a região, para nós, a geografia, olha só a importância. Então, estou utilizando essa categorização para a gente regionalizar o mundo a partir de um critério, que é o quê? O acesso à luz. Ok. Né? Então, assim, nós temos sociedade do século XXI e tudo, mas todo mundo tem acesso a essa luminosidade. Então, essa questão tá? Dos pontos luminosos e dos pontos opacos. Todo mundo tem acesso, né, a todos os benefícios da globalização?
Então, aqui um critério, né? Olha só, um critério de acesso aos bens, digamos, energéticos para delimitar região. Então, estou aplicando, né, a categoria na prática e estou regionalizando intelectualmente, ou seja, na mente, né, para que nós possamos entender. Né? E isso na educação básica também é fundamental, né, levar para a prática em sala de aula quando vocês estiverem atuando diante da realidade de vocês. Bom, passamos agora para as considerações finais. Então, a síntese, então, ou seja, a região, né, primeiramente, ela é uma categoria da geografia, junto a paisagem, território, lugar, paisagem, espaço geográfico, escala, localização, analogia. Então, é uma categoria geográfica. Né? Então, e a regionalização, ela utiliza da categoria da geografia, utiliza-se critérios para definir recortes, regionalização. E essa regionalização, ela acontece por meio de recortes metodológicos. Então, aqui eu trouxe um exemplo aqui do início, né, das unidades, que eles começam com a divisão do IBGE. Nós temos aqui o IBGE na divisão política administrativa. Então, olha só, divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tá? Então, divisão de acordo com o IBGE. Aqui tem outra divisão que ele utiliza outro critério, que é o critério do meio técnico-científico informacional, que é o acesso, né, e a operacionalização, né, das ações dos atores dentro do mundo globalizado, dentro desse mundo atual, contemporâneo, e que ele vai classificar o Brasil, né, do Milton Santos, em 4 Brasis. Então, nós temos, em verde, a região amazônica, que envolve esses países, o centro-oeste, e nós temos a região concentrada, que envolve a região sul e sudeste. Por quê? Porque são as regiões que mais têm condições operativas de fluidez do território dentro do meio técnico-científico informacional. Não que as outras regiões não tenham, apenas que a dinâmica, ela é mais fluida. Então, vou citar um exemplo. Vamos pensando aí, tá? Quais foram os 3 primeiros times os 4 primeiros times do Campeonato Brasileiro? Cita aí para mim. Quem ficou nos 4 primeiros lugares? Cite o time e a região. Botafogo, Rio de Janeiro. Palmeiras, São Paulo. Flamengo, Rio de Janeiro. E Inter, Rio Grande do Sul. Olha só que interessante. Olha só que interessante, ó, região concentrada. Então, por quê? Porque é onde ela tem maior fluidez, né? Onde tem maior capacidade operativa, maior dinamicidade econômica. Por exemplo, São Paulo é considerado o coração financeiro do país, só para vocês terem uma ideia. Então, quando vem um show, né, de atores internacionais, né, então, geralmente vai para São Paulo, Rio de Janeiro, né, para depois se fortalecer para os demais lugares. Então, aqui acho que o quarto foi o Fortaleza, não é isso?
E olha só, Fortaleza fugiu a lógica aqui, né? Então, dos 4, 3 são da região concentrada e um da região Nordeste. Então, isso mostra, né, essa região concentrada, onde há essa fluidez, e isso desdobra nessa questão do critério utilizado por Milton Santos. Então, ele utilizou o quê? A dimensão de fluidez do território. Então, ele olhou e disse assim, vou utilizar a fluidez, então vou colocar esses estados aqui dentro da região concentrada, porque eles têm maior fluidez. Tá? Então, isso é extremamente importante. Então, vou voltar agora para as perguntas, aí eu quero que vocês me respondam. Se vocês puderem abrir o áudio, também ajuda, tá? A primeira, quais os critérios podem ser adotados para se regionalizar os lugares do mundo? Clima, vegetação, questões. Vera, muito bem, Vera. Obrigado pela sua participação. Clima, vegetação, questões econômicas, sociais. Muito bem, muito obrigado. Auselice, localização, muito bem. Olha só, então os critérios eles podem ser diversos, eles podem ser desde o clima, questão natural, como econômica. Isso mesmo. A questão número 2, o que representa um país desenvolvido para você? Ok, pode, alguém ergueu a mão, pode falar, fica à vontade. A Cristiane, fica à vontade, Cristiane. Seja bem-vinda. Não estou escutando você. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Professor, falando em âmbito pessoal, né? O senhor pergunta para mim o que eu acho que seria um país desenvolvido, né? Com tudo que a gente já viu e com tudo que a gente vê, né? Eu acredito que é aquele que oferece uma alta qualidade de vida, né? Que tem uma economia estável. A educação e a saúde também precisam ter aquela qualidade que a gente espera, né? Infraestrutura, baixa desigualdade. Então, eu acredito que também a gente tem que falar sobre a sustentabilidade ambiental, né? Hoje eu estava participando, hoje eu fui numa terceira mesa redonda na UNB. Participei dessa mesa redonda e lá nós falamos a segunda mesa redonda falou exatamente sobre. Deixa eu só pegar o tema aqui para falar bem direitinho. E aí, falando sobre a sustentabilidade, eu lembrei disso, que a segunda mesa redonda falou sobre a geopolítica contemporânea entre a China e o Brasil. E aí nós falamos da sustentabilidade, né? Como o Brasil pode chegar a alcançar o que a Agenda 2030 da ONU pede lá na ODS 15, sendo que a China consome muito, né? É o nosso principal. E como é que a gente pode continuar fazendo isso sem ferir a nossa sustentabilidade, né? Então, nesse ponto aí, desculpa, eu fiz um amarrado de tudo, né? Mas eu acho que um país desenvolvido precisa ter a sua sustentabilidade assim, perfeito, em um nível altíssimo, porque senão nada vai dar certo, né? Isso mesmo, Cristiane. Eu acho bem interessante o que você falou, que
eu não tinha nem pensado assim, pensado nisso, eu acho extremamente interessante. Então, por quê? Né? Faz muito sentido o que você falou, porque não é só a economia. Né? Então, assim, por quê? Porque precisa ter os recursos naturais. E outra coisa, se não tiver a sustentabilidade, né, esse desenvolvimento, quem vai aproveitar? Né? E esse desenvolvimento não vai ser autossustentável, porque nós precisamos dos recursos naturais. Eu gostei muito da sua participação. É por aí mesmo, não tem como a gente esquecer essa dimensão. E a geografia, né, tem essa potencialidade. Né? Então, muito obrigado. Bom, partimos agora. Sim, mais as pessoas participaram aí. Ludmila, desenvolver questões econômicas. Sim, alto PIB do país, isso mesmo. Políticas públicas de transporte adequada. Isso mesmo, que aí a gente coloca até com a questão que a Cristiane colocou. Então, mas que tipo de transporte? A combustível, né, o sustentável, o elétrico. Então, que já é uma questão que está sendo mudada. Então, por isso, cada vez mais está havendo políticas para carros elétricos, né, para biocombustíveis. Então, são todas dimensões importantes para a gente caracterizar, né, e tentar usar o método regional, né, para questionar mesmo que é um país desenvolvido. Então, essa é a força da geografia, e a gente pode questionar. Tá? Então, ok, você está dizendo que é um país desenvolvido, mas em que sentido? Né? Então, acho que isso é extremamente importante. Questão número 3. O que representa um país subdesenvolvido para você? E fica à vontade, pode abrir o microfone se quiserem falar, tá bom? Tem uma mãozinha também aqui, vocês podem erguer, tá? De lado, olha, só levantar a mão. Vou só erguer a minha aqui para vocês terem uma ideia. Eu levantei a mão. Altas taxas de mortalidade infantil, analfabetismo. Olha só, isso caracteriza a regionalização dos países do Sul, né? Altas taxas de mortalidade, economia baseada na agricultura, IDH Demeval, né? Está falando IDH baixo da economia vulnerável. Isso mesmo, muito bem. Então, esses são critérios para definir que um país está dentro do país do norte e para definir que um país está dentro de um país do sul. Né? Então, essas são a dimensão critérios utilizados para definir país do norte e países do sul. Né? Então, são elementos importantes para a gente que é classificado. Essa classificação regional. Isabel está digitando. Então, esses são alguns elementos importantes, né, para essa regionalização. Países do norte e países do sul. Então, acho que a Vera está digitando. Bom, enquanto ela digita aí, depois a gente retorna a colocação dela, tá? Enquanto isso, vocês vão me responder agora a questão número 4. A regionalização do mundo, ela pode mudar? Por quê? A regionalização é uma coisa estática ou ela pode ter mudança?
Vera colocou, né, que a regionalização pode mudar em decorrência dos fatores climáticos. Isso mesmo. Então, vamos supor, olha só, a região sul mesmo, né, passou agora por fenômeno das cheias. Então, isso tem impactos. Há pouco tempo, o norte, na Amazônia, é um lugar que chove muito, mas há pouco tempo, hora ou outra, agora, lá está acontecendo secas. Então, esses dias atrás, eu vi que teve neve lá no deserto do Saara, algum lugar assim. Então, isso são eventos extremos, que pode, guerras, né, que pode haver modificação regional. Algum tempo atrás, né, ainda tem essa disputa, a região sul queria se tornar independente do Brasil, não queria ser a região sul, né, queria se desconectar do Brasil. Movimentos de grupos políticos. Então, essa regionalização, ela não é estática, ela pode mudar, depende com a dinâmica da natureza, depende da dinâmica da sociedade. Então, tudo isso tem implicações e tem fatores. Isabel falou, né? Sim, por mudanças climáticas, isso mesmo, sociais, políticas econômicas. Então, essas mudanças, elas podem acontecer, sim. Né? Então, a regionalização, ela vai mudando, ela pode mudar. Juliana colocou que sim, né? Pois pode haver novos centros do poder. Agora, para vocês, hoje, o centro do poder ainda é os Estados Unidos. Para vocês, se vocês tivessem que apostar, quem vocês apostariam hoje como a grande superpotência do mundo? Demeval colocou, né? Pode mudar, o predomínio de outros países impõe o seu poder, impedindo que outros países se desenvolvam, sim. Né? A dinâmica, por exemplo, bloqueio econômico, que pode impedir que outro país se desenvolva. Vamos supor a Cuba. Por que Cuba, alguns aspectos tecnológicos, eles ainda, por exemplo, carro, televisão, passa por processos de dificuldade de inovação, bloqueios. Então, olha só, China, né? Então, a China hoje é sim, né, a principal indicativo da grande superpotência do mundo. Né? Claro que, como a gente falou inicialmente, hoje ainda o mundo é multipolarizado. Vou até escrever isso aqui. Unipolarizado. Então, porque os Estados Unidos ainda têm força política, cultural, como a gente falou no início da live, né, que os nossos exemplos, quando a gente pensa em viajar, né, os jovens, as séries, os filmes, né, ainda tem esse imaginário da American of Life, né, que é o estilo de vida americana, né, o fast food, delivery. Então, ainda tem essa questão cultural americana. Ainda tem essa polarização, né, que ainda tem outros blocos que têm influência, a Europa, né, o Japão, a Oceania, mas a China, ela tem tentáculos, né, de o próximo império. Né? Então, ela está se preparando para isso. E para isso, o que ela fez e o que ela está fazendo? Ela não negocia estruturas nacionais, né, para empresas multinacionais, né, ou para empresa estrangeira. Quando a empresa vai para a China, ela exige que parte da tecnologia seja transferida para esses países, né, para esse país, que é o caso. Então, claro que tem a questão da poluição, que é um país altamente
que polui, questão do trabalho, né, trabalhos árduos, né, trabalhos precários, né, mas em termos geoeconômico, ela consegue ser uma superpotência. Então, vou dar só um exemplo, vocês começam a observar os brinquedos que vocês compram aí para os filhos, para os sobrinhos, começam a olhar aí, né, aonde está sendo produzido, aonde está sendo fabricado. Então, essa a dimensão, né, dessa questão geopolítica que pode mudar, né, a geopolítica global. Então, já é uma mudança que nós estamos vivenciando na pele. Daqui a 5, 10 anos, não sei, né, já vão colocar lá essa ideia aqui de unipolarizada, que eu coloquei aqui os Estados Unidos como ainda um centro, talvez seja a China, daqui a 3, 5 anos. Então, essa regionalização ela vai mudando, ela vai se modificando no decorrer do tempo. Então, essa questão essa questão da regionalização. Então, por aqui eu finalizo a minha parte e agora vou abrir para perguntas, para dúvidas. Fica à vontade. Muito obrigado pela participação de vocês. Quem quer fazer alguma pergunta? Quando vai abrir a unidade 4? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, como é que tá. Tá aqui, já era para ter começado. Aí essa informação eu não tenho no momento, porque é a professora que abre. Não sou eu que abro, tá bom? Quem perguntou foi o Demeval. Mas já era para ter abrido já, tá? Mas assim que abrir, os tutores eles mandam mensagem. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo certo? Então, enquanto vocês digitam aí, se tiver mais alguma pergunta, algumas orientações gerais. Então, vão fazendo as atividades, não deixe acumular. Usa o Google Agenda, tá? Então, sempre muito importante para a gente agendar os compromissos, para ir fazendo paulatinamente. Eu sei que muitos de vocês trabalham, né, têm filhos e tudo mais. E a agenda, ela ajuda muito, né? Vocês usam o Google Agenda,
coloca, tal dia eu vou começar a atividade número tal. Então, isso ajuda muito na organização. Se você deixar para a última hora, tem prejuízos pedagógicos, tem prejuízos, às vezes, na nota, tem prejuízos nas demais disciplinas, né? Porque os conteúdos, né, digamos assim, a base é fundamental para vocês seguirem adiante, tá bom? Algumas orientações aí para vocês, né, potencializar a aprendizagem de vocês. Não deixe para fazer tudo na última hora, né? 45 minutos, segundo tempo. Sabemos da dificuldade de todos vocês, tá? Professor, a prova fecha amanhã e a unidade 4 não entra. Ixi. Só um minutinho aqui que eu vou colocar o carregador.